Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Manda Aqui Solidário. Manda Aqui Solidário é um dos programas da nossa grade do Manda Aqui Online. Eu sou o pastor Carlos Gomes, um dos pastores auxiliares aqui da Igreja do Brasil para Cristo do Manda Aqui, e você é muito bem-vindo. Você que está chegando pela primeira vez, que ainda não sabe do que se trata o Manda Aqui Solidário, eu quero dar uma palavra muito rápida. Manda Aqui Solidário é o Ministério de Ação Social e Solidária da Igreja do Brasil para Cristo aqui no Manda Aqui. E o nosso programa tem o objetivo de falar das ações que a igreja desenvolve através dos seus vários ministérios. Aqui nós estamos representados por 3 braços solidários. O SAM, que é o Serviço de Assistência Missionária, o GEAS, que é o Grupo de Evangelismo e Ação Solidária, e o Instituto José Sampaio da Silva, pelo qual nós vamos falar um pouco mais hoje, através do seu diretor, o Rui Portela, vai trazer mais informações, fechando hoje esse 4º bloco de informações a respeito do Instituto. Então, recebo aqui mais uma vez, com muita alegria, nosso irmão Rui Portela, que é um dos diretores do Instituto, para falar um pouquinho. É óbvio que a gente encerra hoje essa série de 4 programas, vai ter muita coisa para falar ainda e outras oportunidades, mas seja muito bem-vindo, Rui, para apresentar a parte final desse propósito. Amém. Eu gostaria de agradecer a você que acompanhou esses 4 programas que hoje encerra, né? E agradecer a oportunidade de você poder conhecer um pouco do nosso trabalho. É lamentável que a gente não consiga, por falta de tempo, poder falar de tudo, mas eu creio que deu para ter pelo menos uma base bem ampla do nosso trabalho. E é isso que nós pretendemos, mostrar ainda do que temos que fazer e muitas coisas que lá na frente eu creio que você vai se interessar em poder participar também. Não é verdade? Tá certo. Então, dando continuidade, uma das questões que, de uma certa forma, foi falado de várias pessoas e nós deixamos uma pessoa que foi muito importante dentro desse processo, que é a minha esposa, querida irmã, que todos conhecem, a Rosália. A Rosália, ela, por exemplo, foi a fundadora e a grande voluntária também de todo esse trabalho, né? Agora, por exemplo, nós estamos ali vendo a Rosália ao lado do Dr. Sérgio Micheletti, que fazia parte daquele programa da saúde da família, e ela, então, como voluntária também do programa Saúde da Família, participou. Aí nós também vemos ela no programa do Fruleve, vistoriando o trabalho e a contagem das sacolas que vão para doação na praça lá no Peri, né? A sacola das verduras, dos legumes que são entregues semanalmente, né? Exatamente. Então, e aí ela também está organizando o ambulatório, onde o Dr. Sérgio atende, que também tem uma parte da farmácia comunitária, que nós doamos medicamento gratuitamente, né? Apresentando a receita médica, nós também temos. E aí, na recepção do IEGES, quando ainda funcionava lá na IES de Honor, e ela conversando com alguns alunos que estariam para assistir aula, né? E, então, essa é a participação. E também, lá na carreta, onde nós mostramos, nos programas anteriores, aquele projeto de inclusão digital, e ela participou ativamente e nas reuniões que fazíamos com o voluntariado, né? E na próxima, então, ela quando ela teve a oportunidade de cursar a Faculdade de Direito, né? Um grande exemplo para muita gente, exatamente, né? Ela, mesmo ainda com uma idade bem avançada, ela foi, cursou e se formou em Direito, e com a intenção pura e simples de poder ajudar a comunidade, sabe? De ter assim, uma formação adequada para poder realizar um atendimento mais primoroso, né? Essa era a ideia, né? Ou seja, o desejo dela de servir, ele foi além daquilo que ela conhecia, além daquilo que ela tinha. Levou ela a buscar algo mais para poder servir. Exatamente. Com mais excelência, né? Exatamente. E um grande exemplo também pela atitude dela, né? De ingressar numa carreira universitária já com uma idade já considerável, né? E ela fez direitinho, né?
Ela fez direito. Fez direito mesmo, né? Fez porque eu acompanhei e eu me lembro que ela se esforçou e foi merecedora de tudo que ela conquistou posteriormente. Né? Que bom. E aí até ela fez outros cursos, foi mediadora da Junta e Câmara Judicial, trabalhou no Fórum de Guaianazes, foi lá trabalhar como voluntária. Olha que bacana. Foi um trabalho muito interessante também. Que bacana. Servindo a comunidade, mesmo que um pouco distante de onde a gente está localizado, né? Exatamente. Olha só. Foi assim que ela se apresentou. E atualmente ela está atuando, mas de uma forma mais reservada, ela faz mais as coisas em casa. Está de home office também, né? Está de home office. Exatamente. Ela está fazendo isso. Tá certo. E na continuidade, então, eu gostaria também de falar de um parceiro que a gente não teve a oportunidade de comentar, e eu acho importante, que é o pessoal do Rotary. O Rotary, ele sempre nos ajudou. Então, o que nós vemos aí nessa foto, na época que eles estão fazendo a doação de cadeiras de roda. O Rotary eventualmente me fornecia aí algumas cadeiras de roda para que a gente pudesse, então, também atender a demanda das pessoas da comunidade, das pessoas da igreja. Então, eles me ajudaram muito, sabe? E fizeram várias doações, não só de cadeira de roda, mas outros equipamentos. Eles sempre tiveram. Por exemplo, o pessoal do Rotary é um grupo também de empresários. Eles não são cristãos, mas eles têm o social muito dentro do seu coração. Eles são muito generosos. E eles participou. Que, inclusive, na continuidade, por exemplo, eu quero que vocês notem, aí é a nossa cozinha. Tá? Essa cozinha foi doação integral do Rotary. Tá? Foi um projeto que nós iniciamos, mas, infelizmente, por causa da pandemia, também teve que parar. Para cursos profissionalizantes, tá? Para que você possa dar cursos para padeiro, cozinheiro, pizzaiolo e confeiteiro. Tá? É uma grade que cada curso dura 3 meses, tá? E perfaz aí 2 aulas por semana, e é uma coisa muito importante, porque os alunos que são participantes dos cursos, depois eles fazem estágios. Por exemplo, quando é pizzaiolo, nós temos a parceria com algumas pizzarias. Então, eles vão e fazem os estágios lá. Ou seja, eles têm a oportunidade de se vender e, quem sabe, ser contratado. Exatamente, mas essa é a intenção. Essa é a intenção. Bacana. Porque, por exemplo, principalmente nos restaurantes. Os restaurantes, às vezes, ele precisa de mão de obra, mas ele não tem condição de ensinar. Porque é como se tivesse que trocar um pneu furado com o carro andando. Não dá. Então, eles acreditam que os nossos cursos, eles são muito bem elaborados e preparam para que, então, na hora que vai para o estágio, eles vão pegar algum deles e vai empregar. Essa que é a ideia. E, então, todos esses equipamentos foram eles que nos deram, nos doaram, tá? E nós montamos essa cozinha, que agora, pós-pandemia, também vamos retomar esse projeto e vamos ter esses cursos para a comunidade. Porque tem muitas pessoas que têm talento nessa área e encontram dificuldade por falta de experiência comprovada. Né? E aí, então, é quando você tendo um curso, eles são atendidos porque acreditam na seriedade do programa. Que bom. E os professores são voluntários também? Aí é que está. Nesse projeto, dependendo da qualidade, às vezes a gente tem que ter uma parceria com alguns empresários que vão bancar profissionais para dar os cursos. Entendi. Não só os profissionais, mas também os insumos. Que nem, por exemplo, já precisou você dar aula de carne? A carne é cara. Né? Então, é quando então os parceiros colaboram. Né? Olha que interessante. Então, ou seja, muitas vezes a gente pensa que o voluntário, o professor, está muito ligado com a questão de que na minha área é onde eu posso contribuir. Só que, às vezes, a necessidade de formação, ela não bate com essa disponibilidade de quem tem para se doar. E aí, então, você tem o auxílio dos parceiros. Que você, por exemplo, contrata o professor e o parceiro é quem paga. Exatamente. Precisa dos insumos que vão ser utilizados naquela aula, os parceiros é quem promovem o celeiro, vamos dizer assim, né, para esses cursos. Inclusive, essa engenharia aí financeira é mais ou menos o seguinte.
O parceiro é exatamente o dono do restaurante, porque ele sabe que se eu estiver treinando, ele vai ganhar com isso, porque ele vai depois receber um funcionário pronto. Sim, então, em troca, é uma ele via pega... de mão dupla, né? Exatamente, a contrapartida dele é nos ajudar nos insumos, nos custos operacionais. Entendi. É exatamente essa forma que eu tinha dito nos outros programas, que quando se faz um projeto, às vezes ele é um projeto maravilhoso, mas isso tem custo, sabe? Então alguém vai ter que estar colaborando para que a conta feche. Porque a instituição, às vezes, ela não tem tantos recursos necessários para estar bancando tudo. E, então, esse é o projeto. E aí nós podemos ver também o pessoal do Rotary, no dia da inauguração, e eles vieram conhecer, então, toda a cozinha e trazer uma palavra de apoio para que a gente fizesse esse trabalho. E aí nós temos a Rosália e o pastor Ronaldo, na placa de inauguração, na hora da inauguração. Esse senhor aí, o pastor Ronaldo, é da nossa igreja, é lá do Cangaíba, e ele é o nosso contador, inclusive. Tá, é outro também que é um voluntário. Parceirão. É um parceirão, certo? E continuando, então, nós vamos então agora falar sobre o voluntário. Né? Os voluntários que durante tanto tempo nós tivemos preciosos voluntários. Né? Que nem, por exemplo, olha, aí nós vemos um senhor que ele é funileiro. Quando nós compramos a Kombi, né, nós compramos uma Kombi e ela precisava de ser reformada. E ele se doou. Ele falou, não, eu vou reformar ela inteira. Olha só. E aí está a foto dela na oficina e ele realmente reformou ela inteirinha. Ela saiu da funilaria dele zero. Olha que maravilha. Você vê, a força de um voluntário. E ele fez isso espontaneamente, sabe? Isso que eu acho importante no voluntariado. Quando ele conhece a instituição, a seriedade do trabalho, então ele se predispõe a fazer o melhor. E eu acho isso fundamental. Isso devido ao quê? As nossas atitudes cristãs, o meio que ele percebe que realmente, sabe, tem a mão de Deus. E ele se sente bem em fazer isso também. E ele quer ser um participante também, né? Exatamente. E aí, por exemplo, que eu já tinha falado nos programas anteriores, então são aqueles outros voluntários da Penas Alternativa. Tá? Todos esses aí são da Penas Alternativas. São aqueles voluntários que vieram pelo sistema da administração penitenciária e que nos fins de semana vinham fazer. Aí é uma obra que eles fizeram dentro da instituição de fazer uma grande cobertura que nós estávamos ali. Foram vários domingos que eles estiveram ali e, por exemplo, todos eles são profissionais. São serralheiros, profissional, pintor, profissional, sabe? Que aos fins de semana vinham ali e construíram uma bela de uma cobertura que temos até hoje. E ela está lá, e eu me lembro com grande alegria deles, por quê? Porque viu o esforço, sabe? O cara trabalha durante toda a semana, né, tem família, mas chegava no domingo de manhã, estava lá para fazer esse trabalho, e um trabalho que é pesado, sabe? É trabalhoso, é cansativo. Tá? Eu até me lembro desse primeiro aí, de bonezinho branco, ele tem 64 anos, sabe? E mesmo idoso, ele tem uma disposição fantástica. Olha só. Mas porque eu gostava da instituição, do trabalho, dos colegas que ele fez ali, e isso era muito importante. Eu acredito que seja muito importante para eles também essa questão de doar através do seu ofício para tentar reparar alguma coisa, algum deslize que ele cometeu aí no meio do caminho. Né? E ele poder contribuir de uma forma importante com uma finalidade de um instituto sério, que atende muitas pessoas, pessoas carentes. Então, o sentimento de participação deles deve ser muito bom, né? E voltando ali, agora, essa aí eu faço questão de até esclarecer uma situação. Nós dissemos que o pastor Joel esteve presente desde o início na formação da instituição, mas todos os programas, todos os projetos, ele sempre esteve presente. Aí é uma foto onde nós estamos dentro da carreta, que foi feito aqueles cursos de inclusão digital, tá? E ele foi fazer uma visita e ver todos os voluntários
que inclusive a grande maioria era da igreja, tá? Até naquela foto anterior tem o professor Ricardo, que lá era professor, né? E ele foi lá fazer uma visita. E eu quero, com isso, agradecer a todo o apoio que o pastor Joel deu em todas as fases da instituição. Inclusive, ele vai ficar muito feliz de ver ele todo bonitinho ali. Com certeza. E agora, um outro voluntário que também, para mim, foi de um grande valor, esses são voluntários que estavam adesivando a nossa perua. Porque, para evitar que ela tivesse também, fosse roubada, né? Porque a perua anterior foi roubada. Então, me disseram que se adesivando, o risco era menor. Então, esses voluntários também me ajudaram e eles fizeram esse excelente trabalho de adesivar. É um trabalho também fantástico. E ela ficou assim. Ficou muito bonita. Inclusive, essa obra de layout e tudo, é também de um grande voluntário, inclusive membro da nossa igreja, que é o Rafael. Ele é um design gráfico, e foi ele que fez tudo isso aí, e depois de pronto, eu me sinto muito orgulhoso de mostrar. Olha como ela ficou bonita. Ficou muito bonita. E permanece até os dias de hoje. Né? Até os dias de hoje. Graças a Deus, Deus tem conservado, e nós, é claro, cuidamos bem, né? E aí, então, agora finalizando, os voluntários lá da carreta, né? E aí nós podemos observar que tem um menino ali de camisa branca, entendeu? E vocês... Esse menino, a fisionomia dele me é familiar. Olha, se vocês notarem, aquele ali ele estava bem mais jovem. É o pastor Ricardo. Olha só, olha. Tá vendo? Praticamente um menino, olha lá. Tá vendo? E ele também foi professor naquela ocasião, e ele esteve dando aula, e ele participou das reuniões que nós tínhamos com os voluntários. E temos alguns ainda que ainda estão na igreja. A Vera Galvão. O César Ayala. O César. Esse eu conheço. Exatamente. O irmão Tadeu lá. Olha que bacana. Tem várias pessoas aí que naquela ocasião estiveram junto conosco ali fazendo um excelente trabalho. Isso é trabalho voluntariado, sabe? É isso que eu acho bonito. É prazeroso, sabe? Eles ficam muito realizados em fazer isso. Porque é uma coisa que não tem preço, sabe? Você fazer algo por alguém que ele vai, inclusive, aproveitar muito bem esse processo, vai ser alguém, vai ter dignidade, sabe por quê? Porque alguém se dispôs de doar algumas horas do seu trabalho. Fazendo parte da história de alguém, né? Exatamente. Isso é muito bacana. Sabe que você estava me falando aquela hora que apareceu a foto da farmácia ali, eu estava me lembrando que uma vez eu fui até a farmácia para buscar um medicamento e lá tinha um farmacêutico, seu Carlos, que era aqui da Avenida Zunkler, aqui de muitos e muitos anos. Eu achei aquilo muito bacana, porque assim, ele já estava aposentado, talvez se ele fosse buscar trabalho não conseguiria no mercado de trabalho, e ele tinha a satisfação de exercer o ofício dele ali, com que dedicação que ele atendia, com que satisfação que ele atendia. Fiquei muito feliz de reencontrar o seu Carlos ali uma vez. Inclusive, deixa eu até contar uma coisa a respeito dele. Ele foi resgatado por nós, na verdade. Porque foi assim, ele se aposentou e não tinha mais oportunidade profissional e ele ficava em casa. E ele morava aqui próximo à praça. Então, a única diversão dele era sair do apartamentinho que era ali do lado, ia lá na praça e ficava jogando dominó com os velhinhos ali e tal. Mas ele não gostava. Sabe, é que ele ele não conseguia ficar muito tempo dentro de casa. Não tinha opção, né? Então não tinha opção. Aí quando eu encontrei, falei para ele, olha, ele se sentia um homem realizado. Ele poder voltar às atividades dele, sabe? Fazer aquilo que ele fez durante muitos anos, fazer aquilo que ele gostava. E o mais interessante de tudo isso, a grande maioria das pessoas que iam buscar a medicação... O conheceu. Conhecia ele. Foi e aí, então, comigo, exatamente, era um bate-papo, era uma lembrança boa. E, então, é isso que eu falo. Ser voluntário é uma atividade que ela é prazerosa, sabe? E você tem a oportunidade de realizar determinadas coisas que vai deixar muita gente feliz. Com certeza, e eu tenho certeza que para ele aquilo era muito enriquecedor, porque, por exemplo, eu não tive a oportunidade de ser atendido por ele, por exemplo, com uma injeção, alguma coisa. Eu lembro de ir lá e comprar o medicamento, mas eu tenho certeza que naquela época em que os farmacêuticos eles tinham
vamos dizer assim, mais liberdade para fazer algumas coisas que hoje em dia eles não têm, tenho certeza que ele salvou vidas ali e que talvez essas pessoas puderam reencontrá-lo depois de alguns anos, e ele ali servindo ainda. Exatamente. Isso para ele muito gratificante, né? Foi. De fazer parte da história daquelas pessoas, né? Exatamente. É muito bacana. Isso muito é bacana. muito interessante. Bom, agora eu praticamente, devido ao tempo, nós vamos encerrar a apresentação de vários projetos que já realizamos, né? E então eu vou apenas comentar alguns projetos que realizaremos praticamente já nos próximos meses. Tá? Então, o jovem aprendiz, que eu já havia falado, e vou reforçar. O Jovem Aprendiz é um curso que é dado pela nossa instituição, que é uma entidade credenciada pelo Ministério do Trabalho. Sabe, é todo um processo de legislação que a gente tem que, inclusive, estar participando, tem que ser certificado por eles, certo? E é uma lei federal aonde todo empresário que tenha uma empresa, não importa o setor, passou de 7 funcionários, ele tem que colocar 1. Então, é uma obrigação, é uma lei federal. Então, se ele tiver mais do que 7, aí progressivamente vai aumentando. São múltiplos de 7 que ele tem a obrigação de colocar um menor mais aprendiz. Depois mais um, depois mais um. Entendeu? Então, as grandes empresas têm uma cota que ele tem que cumprir. Uma curiosidade, o menor aprendiz não é necessariamente o menor de idade, né? Qual é a faixa etária do aluno desse curso? Bem perguntado. É assim, é de 14 a 24 anos. 14 a 24 anos. Certo. E que esteja cursando ou completo o ensino fundamental. Tá. E é a condição que ele passa a fazer parte do programa, assistindo às primeiras aulas por um período na instituição, tá? E o conteúdo programático é definido pelo Ministério do Trabalho. E aí, posteriormente, ele começa a trabalhar na empresa, tá? E aí, periodicamente, ele faz algumas aulas de reciclagem, por um período de 18 meses. 18 meses. São 18 meses que ele fica no Jovem Aprendiz. Tá, e ele só pode trabalhar depois desses 18 meses ou durante os 18 meses ele já trabalha? Ele já trabalha. Tá. É assim, desde o primeiro dia de aula, ele é registrado nessa empresa. Porque assim, a empresa precisa de um funcionário, ele faz o contato conosco, nós pegamos, enviamos um candidato, ele é entrevistado, ele é aprovado, então ele começa. Primeiro dia de aula, ele é registrado. Então, dali para frente, ele tem carteira assinada, ele tem todos os seus direitos trabalhistas garantidos, tá? Férias, 13º, tudo. E aí, depois das aulas, ele recebe na instituição, que são praticamente 4 semanas, depois ele começa a se integrar na empresa e dali ele começa a trabalhar. E periodicamente ele retorna para algumas aulas de reforço e algumas aulas que ele precisa conhecer algumas atividades novas. Tá? E ele fica durante 18 meses dentro da empresa, com todas as garantias trabalhistas. Tá. E o jovem nessa faixa etária de 14 a 24 anos, que deseja se inscrever nesse programa, como é que ele faz? Sim, na ocasião que nós estamos acabando de receber as certificações, porque nós ainda dependemos dos órgãos públicos que certificam uma série de procedimentos legais. Né? E com a pandemia, então, a grande maioria das instituições públicas também estavam fechadas, algumas delas ainda estavam atendendo offline, mas foram caminhando. Então, logo. Então, quando for dado, por exemplo, o sinal que está tudo certo, que aí nós já preparamos, eles já vieram, fizeram a vistoria, está tudo ok, porque eles são também muito rigorosos. Você tem que apresentar o local, que tem que ter acessibilidade, tem que ter data show, tem que ter sanitários, tudo perfeito, sabe? Como se fosse uma escola mesmo. Né? E aí, então, depois eles, após a vistoria, então, eles dão a certificação e aí, então, nós podemos divulgar. Aí, então, é quando nós vamos divulgar
tá? E aí, então, provavelmente, os candidatos poderão vir aqui na nossa igreja, dia e horário marcado para fazer a inscrição. Fazer as suas inscrições, e tirar as dúvidas e todas as orientações necessárias. Né? É assim que vai funcionar. E depois, mais para frente, depois também vai ter o programa de estágio. Porque nessa primeira fase é o jovem aprendiz, mas logo na frente também vai ter o programa de estágio. Então, até alguns que tiverem participado, se continuaram estudando, então eles vão ter a oportunidade também de participar de alguns programas de estágio. Também que são estágios remunerados. Né? Tá? Então, essa é o programa Jovem Aprendiz. E, agora, na sequência, é um projeto que logo, logo já está saindo do forno. Nós estamos apenas organizando as parcerias necessárias e também o voluntariado, que é profissionais liberais que vão participar do programa, é o programa dirigido ao idoso. Tá? Agora, gostaria de deixar as pessoas bem orientadas no seguinte sentido. Não é um programa para o idoso para que ele venha fazer ginástica, sabe? Aquelas coisas comuns que é feito com os idosos. Não, é um programa diferenciado, ele é mais importante, inclusive, é isso que eu queria chamar a atenção das pessoas, para elas prestarem muita atenção nisso. Isso é muito interessante. Você, por exemplo, que agora está nos assistindo, eu creio que você tem uma mãe, ou um pai, um tio, alguém da família que já está precisando de alguns cuidados. Então, a grande maioria de nós adultos não fomos preparados para ser cuidadores de idosos. Hoje sim, já tem inclusive a profissão de cuidador. Então, eles foram, estudaram, eles sabem como fazer. Mas você não sabe. Você está cuidando, sabe, do jeito que dá, do jeito que você imagina que, por amor e carinho, você está fazendo. Mas, por exemplo, a medicação. Você já pegou a receita dele para saber se aquela medicação que a médica lá passou, ele está tomando direitinho? Às vezes não está. Eu estou dizendo principalmente isso aí, por quê? Porque eu já vivenciei isso. Eu cuidei da minha sogra, cuidei do meu sogro, e hoje, de uma certa forma, eu cuido da Rosália. Então, eu fiz uma tabelinha. Então, eu sei quais são os comprimidos que tem que dar de manhã, quais os comprimidos que tem que dar em jejum, na hora do almoço, quais os comprimidos que é dar antes do almoço, pós o almoço. Ou seja, tem que fazer conforme os médicos. Tem que ter uma organização. Né? Exatamente. Então tem que ficar atento, mesmo, né? Porque às vezes o idoso, ele embaralha tudo. E não é com má vontade, é que às vezes ele também já não tem assim tanta atenção que nem nós, que estamos no dia a dia mais atentos a determinadas coisas. Né? Entendi. Por exemplo, tem muitos idosos que eles moram sozinhos, sabe? Ou seja, os filhos frequentemente estão lá, estão visitando, estão cuidando, mas ele mora sozinho, ele prefere morar sozinho. Tá? Ele acha que ele pode cuidar dele mesmo, e ele se dá bem, mas é claro, tem que ter a supervisão da família. É exatamente, o programa é exatamente para isso, para a família conhecer algumas coisas importantes, que nem, por exemplo, vai visitar seu pai, abre a geladeira, abre os armários dele, vê se os alimentos que ele está lá consumindo, o prazo de validade. Às vezes ele não está nem aí com isso, mas você que vai sabendo como é que você pode ajudar, então você já se liga em algumas coisas. Por exemplo, começa a observar as correspondências dele, que fica lá na sala. Se não tem, às vezes, uma cobrança de um imóvel que ele tem lá no litoral, e ele não paga o IPTU já faz uns 3 anos, já está indo para a dívida ativa, porque às vezes ele esqueceu, sabe? Então você precisa saber como cuidar dessas coisas. Tem muita coisa, muita dica, muito profissional que vai orientar a família como cuidar do idoso e também chamar a atenção do idoso, a importância de saber como é que ele cuida disso, como é que ele cuida daquilo. Tem muita coisa interessante para as pessoas conhecerem. E é essa a nossa preocupação.
Isso é muito bacana. Então, quer dizer que, assim, eu nunca tinha visto isso, porque o que você vê de falar de trabalho voltado para idoso, está ligado com aquilo que você falou, com exercício físico, melhoria da qualidade de vida e coisas assim, né? Uhum. Agora, nesse caso, a proposta é capacitar quem vai cuidar do idoso, né? Exatamente. E alertar o idoso que ainda tem já uma cabeça boa e saber como se ligar. Que nem, por exemplo, também tem alguma coisa na área da saúde. Por exemplo, fisioterapia. Ele precisa fazer hidroginástica. A médica dele falou, mas hidroginástica é cara. É cara? Meu querido, o SESC está aqui, na Zona Norte. É gratuito praticamente. Sabe, tem muita dica que a gente passa de coisas que às vezes o pessoal, sabe, faz um bicho-papão enorme. Por quê? Nunca foi orientado por alguns profissionais. E nem, por exemplo, eu havia falado, que eu acho muito importante, casa segura. O que é casa segura? Por exemplo, vai na casa do seu pai, você chega lá, nossa, um monte de tapetinho espalhado para tudo quanto é canto. Tira esses tapetes. Armadilhas, né? Tudo armadilha, meu. Tira isso daí, meu. Que ele pode escorregar. E às vezes uma queda, sabe? Está sozinho. Eu me lembro que uma vez, e até foi interessante, porque era um voluntário que eu tinha, e ele comentava que a grande preocupação dele era a mãe dele, que morava no litoral, e ela morava sozinha. E a comunicação era feita através do zelador. O zelador é que, quando não via a mãe dele de manhã ou à tarde, já ligava para ele. E ele tinha uma empresa aqui, e aí, conclusão, aí ele ligava, a mãe dele não atendia o telefone, às vezes. Porque às vezes estava dormindo. Né? Porque o idoso, ele tira muita soneca, né? E aí, então, ele corria para o litoral. Aí eu cheguei para ele e falei assim, amiguinho, por que você não coloca umas câmeras dentro do apartamento dela? Que você olha no celular. Ele falou, meu irmão, eu sabia disso e nunca ninguém me falou. Percebe? São dicas. É uma questão de orientação. Exatamente. Né? São muitas coisas que, de repente, começa a abrir, sabe, um monte de solução para que você... Sim. Então, é isso que eu falo. É um curso que a gente vai preparar as pessoas para ela ter uma carga imensa de informações e ter uma qualidade de vida muito melhor. E é isso que nós estamos, inclusive, muito empenhados, e eu vou ficar muito feliz de amanhã, sabe, eu receber notícias de que muita coisa mudou na vida de muitos idosos e muitas famílias. E isso é muito importante, e Deus vai ficar muito feliz também de saber que é dessa forma que nós estamos ajudando o próximo. Com certeza. Certo? Então, praticamente, era isso que eu tinha a dizer até o momento. Claro que teria muito mais. Eu agradeço, inclusive, a oportunidade de ter passado todas essas coisas para todo esse público. Espero que tenha sido importante. E se realmente, num amanhã, vocês estiverem conosco, participando de alguma forma, vai ser muito bom. Eu agradeço a Deus por ter dado essa oportunidade de nós estarmos aqui falando do nosso trabalho, das nossas dificuldades, dos nossos acertos e às vezes algum erro também, que ninguém é perfeito, mas enfim, fazemos o melhor que podemos, né? E agradecer a essa equipe que está aqui nos ajudando também, a você, pastor muito Carlos, bom, que teve essa iniciativa aí, que para nós foi muito importante poder dizer a respeito dessas coisas que vivenciamos, né? E tem até mais, talvez numa segunda edição a gente vai trazer outras coisas importantes, com certeza, coisas novas, né? Com certeza. Que vai ser importante. Muito bacana, Rui. E vai ser até interessante, porque até lá podemos até falar de novas ações, dos novos voluntários, dos novos parceiros, você que está aí, que está interessado em querer colaborar, em fazer parte desse trabalho. Olha, pessoal, vem logo. Não fique ensaiando, não. Decide logo, sabe, porque você vai ser muito feliz.
da mesma forma que nós somos. Com certeza, com certeza. Eu que agradeço, Rui. É um conteúdo muito enriquecedor que você trouxe, muito vasto, e eu tenho certeza que aquele que assistiu com atenção certamente vai poder se beneficiar de alguma informação ou fazer parte de algum programa, né? O pessoal da produção vai colocar depois o WhatsApp e o e-mail do Rui aí, para que as pessoas possam entrar em contato. Quem quiser trabalhar como voluntário, quem quiser patrocinar, apoiar os projetos também, é só entrar em contato com o Rui e tenha certeza de que está investindo numa terra fértil, né? Uma instituição séria que está aí há 31 anos no mercado, né? Mercado que a gente fala de uma forma globalizada, né? Mas está aqui na comunidade, na região, aqui há 31 anos servindo as pessoas, e é uma instituição muito importante. Quero agradecer muito, quero que você transmita o meu abraço à Rosália, né? Não pôde estar conosco, mas tem participação importantíssima em todo esse processo, né? Algumas fotos, poucas fotos, né? Que registraram o muito que a Rosália tem feito, né? Inclusive hoje ainda, né? Por esse trabalho tão importante que é o Instituto José Sampaio da Silva. Certo? Inclusive, ela, quando eu saí, ela falou assim: dê um abraço a todos. Fala que eu mandei um grande abraço a todos. Pronto, aí está dado. Eu fui muito feliz enquanto estive com todos. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos. Maravilha. E é também o que eu desejo a todos, pessoal. Tudo isso, eu vou dizer uma coisa que é muito simples para mim, e que você também vai entender. É só por Deus, pessoal. Foi por Deus que tudo aconteceu. Amém. Eu tenho essa certeza muito séria dentro de mim. Isso tudo aconteceu porque Deus esteve conosco, presente, em todos os momentos. Eu vi maravilhas acontecendo, coisas que, olha, se você estivesse ao meu lado, você vai falar assim: puxa vida, como Deus é fiel. E é sim. Glória a Deus. Eu tenho certeza disso. Eu já tive muita prova disso. Glória a Deus. E vai continuar sendo fiel, né? Amém. Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui. Eu tenho muito bom. Certeza. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero terminar esse programa com o meu coração grato a Deus por ver tantas coisas que Deus tem feito ao longo do tempo através de pessoas, né? Eu gosto sempre de dizer que Deus, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é o todo-poderoso, e tudo aquilo que foi criado no mundo foi criado pela palavra de Deus. Ele poderia fazer todas essas coisas que nós vimos aqui acontecer, mas ele não faz. Ele escolhe envolver pessoas, escolhe o Rui, escolhe a mim e pode escolher a você também. Então, se você tem a oportunidade, se você tem a disponibilidade de um tempo, mesmo que seja curto, procure-nos para que você possa fazer parte desse processo maravilhoso de poder servir as pessoas. Tá bom, queridos? Que Deus te abençoe, que a graça e que o amor de Deus Pai sejam contigo e com a tua família, em nome de Jesus. Até semana que vem. Tchau.